A seguir, a palavra com o Reverendo Miguel Lopes. Hoje nós vamos estar começando uma pequena série, mas muito interessante, que são série das parábolas de Jesus, né? Que possa estar mostrando, né, de maneira bem, não tão clara, melhor dizendo, mas bem clara para aqueles que prestam atenção, para aqueles que conseguem fazer as conexões, o que está querendo ser dito, né? Mas muitas vezes a própria parábola se torna um enigma, que seria uma outra figura. Para quem não entende, ela se torna um enigma, porque você parte daquilo que é real, daquilo que realmente acontece, usando algumas alegorias para poder expressar aquilo que está acontecendo. Então, Jesus se utilizou muito dessas parábolas, e na maioria das vezes foi para que aqueles que não estão interessados, aqueles que estão com duplas intenções, aqueles que muitas vezes quer pegá-lo em alguma coisa, possa muitas vezes usar o que ele está falando contra ele mesmo, né? E muitas vezes o Senhor falou em parábolas e nem os próprios discípulos entenderam, e ele explicou em particular. E a parábola do semeador é uma das parábolas que assim ele fala, né? Queria abrir com vocês Mateus 13, a partir do versículo 1. Mateus 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e se assentou à beira-mar. Imagina, né? Jesus saiu, ele havia aqui dentro do contexto de Mateus e Marcos, ele está dentro daquele momento que a mãe e os irmãos dele vão visitá-lo, e aí os discípulos dizem: sua mãe e seus irmãos estão aí. Aí Jesus falou: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? A minha mãe e meu irmão é que faz a vontade do meu pai lá de cima. Esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é minha irmã, meus irmãos, né? São meus irmãos. E aí dentro desse contexto diz que naquele mesmo dia que ele falou isso, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas. Vê, multidão, a gente está atrás de multidões, né? Queremos reunir multidões, e Jesus aqui no meio da multidão fala por parábola. E ele continua: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Isaías veio 700 anos antes de Cristo, e é um profeta que anuncia a vinda dele de maneira extraordinária. O livro de Isaías tem muitas profecias da vinda de Cristo, do modo que seria morto e tudo mais. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Isso está se cumprindo o que estava escrito em Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão, né? Tem aquele ditado que pior cego é o que não quer ver, né? Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com ouvidos tapados e fecharam os olhos. para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam,
e sejam por mim curados. Engraçado, né? Mas essa não é a finalidade. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade, lhes digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Senhor, nós estamos aqui, e estamos aqui pela Tua graça, porque o Senhor abriu os nossos olhos para que entendêssemos a Tua palavra. E nós Te louvamos porque Tu nos deste um novo coração. Pedimos, Deus amado, que o Senhor nos alimente, porque apesar de toda essa transformação extraordinária, ainda somos seres humanos, sujeitos às inclinações, a tentações, a emoções ruins, a decisões erradas, a percepções errôneas. Somos seres humanos ainda, Deus amado, que muitas vezes tira os olhos da Tua palavra e coloca muitas vezes naquilo que é areia. E não queremos construir a nossa vida sobre a areia. Queremos construir a nossa vida sobre a rocha. E a rocha é o Senhor, é a Sua palavra. Pedimos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Nós devemos louvar ao Senhor porque é Ele que abre os nossos corações. E aqui essa parábola, na verdade, ela tem um contexto de agricultura mesmo. Poucos de nós, às vezes, têm condições de entender na plenitude, porque somos criados no meio urbano, né? Temos ônibus, táxi, Uber, mototáxi. A gente não precisa mais plantar para comer, a gente vai no mercado, compra alface, compra couve, compra chicória, compra cheiro verde. As frutas, a gente não precisa subir no pé, não precisamos plantar. Vamos na feira, vamos no sacolão, vamos no mercado, compramos maçãs, mamão, laranja, seja lá o que a gente gostar. E aí, fica difícil a gente entender esse momento tão ímpar, né? E ele está utilizando algo muito conhecido deles. Aqui eu estou usando uma coisa que não é tão conhecida de vocês, mas para eles isso era muito conhecido. Eles sabiam o que é arar a terra. O que é arar a terra? É você preparar a terra, né? Tem um arado daquela época. Não sei se seria interessante colocar um arado da época de Jesus aí, seria interessante para ver, né? Você rasga a terra, prepara a terra e a semente precisa cair ali, precisa ter profundidade, precisa ter os minerais corretos, e aí mesmo ele não tendo toda a ciência do que a gente tem hoje em termos de agricultura, eles sabiam o que era um terreno bom e o que não era um terreno bom. Não é verdade? Eles sabiam aonde uma semente ia germinar e aonde não ia germinar. E aí ele fala de três solos. E ele começa dizendo assim, para elucidar. Ele começa dizendo que... deixa eu sair daqui que eu me perdi aqui. Então eu vim parar em Marcos. Ele vai falar de três solos. Esse primeiro solo, a semente, ela cai na beira do caminho, né? Então a gente está semeando, cai na beira do caminho, né? Vem as aves e pega aquela semente e acabou. Esses são aqueles que a gente está pregando aqui, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ministrada, mas basta sair ali no portão que não sabe nem o que foi pregado mais. São as pessoas que se encontrar, abriu o Instagram ali e vê alguma coisa nova, a mente já foi embora da palavra, já sumiu. São as pessoas que vão ouvir o Evangelho e simplesmente ele não vai maturar, ele não vai frutificar. Se você perguntar a uma pessoa aqui qual foi a mensagem de semana passada, ela não lembra. Porque essa mensagem, ela não trabalhou, ela não foi meditada durante a semana, não houve uma aplicação na sua vida, não houve orações em cima daquilo que Deus falou durante a mensagem, durante a semana. Não tem como não lembrar. Tudo bem, 15 dias, 30 são mensagens, a gente tem dificuldade de lembrar, mas semana passada é muito pouco tempo, né? Porque ouvimos, escutamos, mas não ouvimos. Se eu perguntar para vocês aqui, quantos aqui mantêm a sua vida devocional em dia? Não precisa responder, porque aí só se eu perguntar. A maioria começa e termina, não termina.
Começa um processo, vou ler a Bíblia esse ano, já começou janeiro, lá em março já acabou. Entrou alguma coisa na frente que tirou você do foco. Ah, mas pastor, não tem A. Prioridade não tem S. Prioridade não tem S. E a gente começa, vamos ler a Confissão de Fé de Westminster, vamos começar. Na quinta lição já acabou tudo. Porque prioridade não tem S. A gente prioriza a nossa prioridade. Mas quando a gente cria prioridades, alguma prioridade vai ser abortada. E entramos segunda, sexta, chegamos domingo aqui, muitas vezes a gente... amanhã tem igreja. Não é assim que a gente pensa? Amanhã estava até esquecendo. Aí não é de surpreender que no meio da caminhada a gente veja a gente... não. Por quê? Deus transformou o nosso coração, fez essa semente germinar, mas isso compete a nós desenvolver a nossa salvação. Está sempre em contato com a palavra, porque a palavra é igual uma cebola, né? Você tira a primeira camada, você tira a outra, ela tem sempre uma camada nova. Algo novo que Deus está falando com você, porque a nossa vida é dinâmica, aquela palavra tem aplicações tremendas. Não é verdade? E a parábola do semeador, ela primeiramente nos mostra essas pessoas que ouvem a palavra e se dispersam a qualquer momento. Não produz. Jesus vai dizer que o diabo vem e tira do coração dela, arranca do coração dela. A segunda semente, o segundo solo é o solo rochoso, a semente é uma só, é o solo rochoso. É aquele que você está jogando e cai no meio, assim, tem aquela terrinha básica, né? E aí caiu a semente ali, ela começa a aparecer, você já colocou o feijãozinho no copinho, todo mundo já colocou feijãozinho no copinho com algodão, né? Aí ele cresce, mas daqui a pouco, né? Ou então, você já plantou alguma coisa sem muita profundidade, vem o sol, queima. Essas são as pessoas que chegam na igreja com muita alegria, não é verdade? Ei, conheci Jesus, maravilhoso, Deus tremeu, agora eu quero Jesus, e Jesus mudou minha vida, que maravilhoso. Mas o texto vai dizer que vindo a perseguição, ou as perseguições por causa da palavra, o que acontece com essa pessoa? Existem muitos desigrejados hoje fora da igreja, seja por decepção, porque assim, gente, quando a gente esfria, a gente acaba procurando um problema para justificar a nossa atitude, entendeu? Eu não vou mais lá porque o Wallace não reparte mais o cabelo do lado direito, só reparte do lado meio. Não vou mais lá porque o pastor perdeu o cabelo. Não é verdade? Não vou mais lá porque aquele irmão não me deu bom dia. É assim, porque a gente não está afim, a gente aproveita para uma falha. E eu tenho 22 anos aqui, eu conheço muito bem isso, gente. Tá? Eu aproveito uma falha do irmão para a gente justificar o nosso aborto na presença do Senhor. E a gente vai vendo milhões e milhões. Não estou dizendo que haja casos sérios, mas se há um caso sério dentro da casa do Senhor, você tem que procurar outra. Orar ao Senhor e procurar uma igreja. Uma pessoa que sai da igreja porque o Eduardo não está rindo mais para ela e não vai para outra, meu irmão, desculpa, você não entendeu, Evangelho? Não é verdade? E aí, esse que cai nesse solo não tem profundidade, não enraizou, não há raiz. Você começa a entender por que as coisas vão acontecendo, por que pessoas entram e saem, estão no mundo hoje. Porque a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E tem o terceiro solo. O terceiro solo é esse solo que a semente foi semeada, está eles lá jogando, tal.
aí cai no meio dos espinhos. Ninguém quer crescer no meio do espinho, não dá nem para se movimentar no meio do espinho, não é verdade? Imagina, a roseira aqui, a gente não quer nem mexer. Não dá. Não dá para desenvolver. Olha lá, olha o arado. Esse cara está até bem novo, né? Está com botina já, né? Uma camisa da Hering. Mas por trás não é por aí. Né? Dá para entender, dá para entender. Então, esse espinho impede da semente crescer, produzir, frutificar. E o texto vai dizer, são os que são fascinados pela riqueza, os cuidados da vida. E gente, isso impede de verdade, porque a sua atenção está o tempo todo em ter, conquistar, comprar, adquirir, mover, e a sua mente simplesmente se foca nisso. Poucos são os homens que conseguem viver essa... O próprio texto se eu não me engano, Tiago, vai dizer que quem quer ficar rico se mete em muitas ciladas. Nós precisamos ter a consciência. Olha, dinheiro é bom demais, não é verdade? Mas ele é meio, ele não é fim. O grande problema é quando nós colocamos o dinheiro como fim em si mesmo. Ele é um meio. E aí, se ele é um meio, ele não vai me tirar do foco. Mas se ele se tornou para mim um fim em si mesmo, a minha confiança está nele, no ganhar, ele se tornou um fim. Billy Graham dizia, né? O problema não é ser rico, você possui riqueza, é a riqueza te possuir. E esses cuidados do mundo, você tem que cuidar, você tem que ver se não vão pegar teu terreno, se não vão não sei o quê. Imagina nesse tempo aqui, né? Os saltibandos que haviam, você tinha que cuidar da terra, você tinha que cuidar disso aqui, você tinha que não sei o quê. Tem que ver se tem que correr, porque de repente a taxa Selic subiu, e quando a taxa Selic subiu, a Bolsa de Valores cai e fica lá patinando durante um tempão. Vamos investir no fundo de investimento, que é melhor, porque aí a taxa Selic está alta, ele acompanha a taxa Selic, então vamos... Olha a cabeça como é que fica. Acompanhando a micro, a macroeconomia. Nós ficamos totalmente... E isso faz parte. Mas se você entende que o dinheiro é meio, não fim. E essa preocupação da vida, essa agitação, ela vai fazendo com que a gente não frutifique. E tudo que não cresce, morre. Não é verdade? Tudo que para de dar fruto, seca. Irmãos, abra por favor a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, diz assim, ó, lá no versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Um homem vem a esse mundo para morrer pelos meus pecados, para pagar um preço dos meus erros, que eu não tenho nem consciência disso. Nem sei se eu sou pecador, por isso que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Questiona tudo. Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora olha o versículo 26. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Que texto lindo! A gente fica assim, mas na igreja, eu conheci uma pessoa que falou isso para mim: pastor, tem uma igreja de rico para eu ir? Porque eu tenho muito dinheiro, eu tenho uma condição financeira muito boa, eu conquistei, carregava caixa no Ceasa, para sacolão da família, aí conseguiu ganhar muito dinheiro e me fez essa pergunta: tem uma igreja assim de pessoas com dinheiro? Óbvio que essa pessoa nunca nasceu de novo, né? Mas a gente, só para porque assim, eu fico constrangido, eu chego com um carrão aqui, e aí, poxa, os irmãos humildes, pastor, assim, você entende? Eu falei, entendo de verdade, tudinho, né? Felizmente, esse irmão, eu tive que falar assim: você abortou Jesus da sua vida, né? Posteriormente, porque foi um processo, a gente já conhece o processo, né? E aí, a gente olha aqui e diz que Deus chamou quem? Os humildes, não muito de nobres nascimento. Pelo amor de Deus, alguém aqui é filho de senador, não? Alguém aqui herdou a herança de um pai? Tem alguém, a galera aí com um apartamento ali na Beira Solto, né? De repente aí uma casa aí baratinho em Miami, em algum lugar. Alguém tem aí? Não, né? Não? A minha tá no Rio. Tá bom. Rio São Francisco. Não, Rio Jacaré. Então, gente, vocês observam, não adianta, nós podemos ter conseguido no caminhar, pelo nosso trabalho, pelas portas que Deus abriu, uma condição melhor. Mas se você olhar lá para trás, meu irmão, pelo amor de Deus, eu morei em barraco. Com 2 anos eu saí de casa, o barraco caiu. Deus tinha um propósito na minha vida, né? Um barraco acabava comigo. Não é verdade? Eu comia farinha muitas vezes com mel, porque não tinha uma comida. Minha mãe deixava de almoçar muitas vezes para levar para mim na casa de família. Ela trabalhou em casa de família. Isso é maravilhoso, você entender as suas origens, que te deixa humilde. As pessoas têm vergonha de dizer isso. Não, minha mãe não lavou roupa mesmo. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum com isso. Eu agradeço a ela. E a minha irmã, né? Porque trabalhou 10 anos mais velha do que eu, foi para a Lida primeiro, né? E aí me possibilitou estudar em bons colégios. Minha primeira bicicleta, Monarch 10, foi minha irmã que me deu. Minha primeira máquina de datilografia, como se fosse notebook hoje na época, foi a Remington. Foi minha irmã que deu. Eu não tenho dinheiro para voltar isso tudo para ela. Não tem como, tudo que ela fez. Meus colégios, meus materiais, tudo foi ela que comprou. Minha mãe era humilde. Então, Deus não chamou ninguém aqui. Agora, pastor, Deus não chamou rico? Não, tem rico sim. A mulher do procurador de Herodes, né, estava lá. Lucas é um livro que praticamente cita o tempo todo os ricos. Há pessoas abastadas financeiramente que foram chamadas. Mas é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha. Por que isso, gente? Porque a confiança está no dinheiro, está no poder que tem. Você tirar a tua confiança naquilo ali para colocar em Cristo como Senhor e Salvador, é muito difícil essa pessoa. Por isso que Deus confunde a sabedoria dos sábios, chama os humildes. Para que ninguém eu fui chamado porque eu sou o dono da empresa tal. Eu fui chamado porque eu sou o deputado federal. Eu fui chamado porque eu sou o rei da cocada branca, preto, azul, vermelha, sei lá qual a cor da cocada. Deus confunde a sabedoria dos sábios. E essas pessoas que eram humildes, elas recebem uma autoridade do Espírito Santo a ponto de confundir os sábios com a palavra de Deus. Então nós vemos e precisamos entender que esses balangandangos,
eles atrapalham para que a semente venha frutificar na gente. Mas ele vai dizer uma coisa extraordinária. Ele vai dizer que o quarto solo, ele é o solo bom. Por quê? Fazendo analogia, uma parábola é uma analogia também, com o terreno, a gente vê que aonde as outras sementes caíram, não houve trabalho. Houve trabalho no solo? Não. Só houve frutificação no solo que foi trabalhado, que foi arado. Porque senão eu vou dizer que tem gente com coração bom e gente com coração que não presta aqui, não é verdade? Quem é o coração que presta aqui? Não tem ninguém. Mas como esse coração foi arado, João? Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. O que significa um coração de carne? Um terreno arado. Um terreno pronto para receber a semente. Ok? Um terreno regenerado, trabalhado. Porque o coração do ser humano é um coração o quê? Duro. Ele precisa da ação do Espírito Santo. É por isso que em João vai dizer: ele nos convencerá de quê? Do pecado, da justiça, que é Jesus no nosso lugar, ele é a nossa justiça, e Deus vai julgar todos nós um dia. Então é ele que nos convence disso, não é um convencimento seu, não é você que chega, é ele que convence você, é ele que tira o teu coração de pedra, é ele que prepara o terreno, é ele que ara o terreno. E uma vez que esse terreno foi arado, essa semente caiu, não há problemas, não há pecado, não há ganância, não há preocupações que pode separar você do amor de Deus. Amém. Nada poderá separar você de Deus. Mas pastor, como assim? Se você teve o coração regenerado, se você, aquilo que Jesus falou para Nicodemos, nasceu de novo, necessário é nascer de novo. Se você nasceu de novo, você pode você pode às vezes cair, errar, você pode falhar. E a palavra de Deus diz que ele não vai tirar a misericórdia da gente, mas ele vai disciplinar, ele vai corrigir e ele vai açoitar. Assim serão as descendências de Davi, não é isso? Ao qual é Jesus e seus filhos. Pastor, mas a pessoa saiu, nunca mais está lá no mundo, não quer saber mais de Jesus. Eles saíram do nosso meio, porque nunca foram dos nossos. Não é isso que Paulo fala? Saíram porque nunca foram dos nossos. Não é sair daqui e ir para outra igreja, porque é sair daqui e se embrenhar no pecado. É como a palavra do Senhor diz: o cão volta e a porca lavada volta ao... Entendeu? Esses não nasceram de novo. Não é aquele que se afasta da igreja, vai para outra, amém. Ele está, uma coisa aí com Deus, mas está buscando a Deus. O que eu estou dizendo é que esses que receberam a semente frutificou, tem uma caminhada, porque o cristianismo não é um tiro de 100 metros. Esse é o problema daqueles impulsivos que recebem Jesus e ficam com alegria. Quando vem o problema, eles vão embora. Quando vem a perseguição, eles saem. E a gente não pode, olhar para essas questões. Por isso que a palavra do Senhor diz: a gente antigamente conhecia Jesus de modo natural, agora a gente conhece espiritual. E ao irmão também a gente não pode mais conhecer de modo natural, mas espiritual. Como? Vendo as questões de maneira espiritual. Essa pessoa não recebeu um novo coração. Ela pode sair da igreja para outra e continuar, mas sair da igreja e ir para o mundo, ela não recebeu um novo coração. Ou se ainda assim ficar no mundo, em algum momento o Espírito Santo vai ter que trabalhar, porque a palavra do Senhor diz que ele deixa 99 no aprisco e busca uma
E ele não busca bode, ele busca ovelha. E ele busca mesmo. Porque a gente não consegue mais fazer parte lá do sistema lá fora. Não consegue. Por mais que lá fora a tua carne esteja querendo pecar, e aí você dá vazão a ela, no final, quando você volta para casa, é dor na consciência, é falta de paz, você não fica feliz lá, e por estar muito fraco, quando vem também não tem força, e fica vivendo esse dualismo. Porque se você realmente nasceu de novo, recebeu esse novo coração, você, por mais que seja tentado lá fora, não consegue mais viver lá fora. Ah, pastor, o cara saiu, tá bem pra caramba, falou, graças a Deus, saí daquele negócio de crente. Então esse cara nunca nasceu de novo. Porque quem experimentou a comunhão com o Senhor, entendeu que não é lugar físico, é uma pessoa que está comigo em todos os lugares. É uma pessoa que me iluminou de tal forma. Gente, certa época eu estudava sociologia, fazia um curso de sociologia, e a sociologia minava a minha fé, porque a ênfase era no materialismo, na matéria, não existe nada fora da matéria, e aquilo minguando, e eu lendo tudo que era tipo de autores incrédulos que massacravam o cristianismo. A minha fé foi, sabe quando você corta a unha, fica só aquela pontinha que você tem que acertar? A minha fé era aquela pontinha. Não minha fé no que aconteceu comigo. Nunca duvidei de que Cristo morreu por mim. Porque isso é indubitável. Porque isso não tem como negar. E eu ficava assim, mas uma coisa eu fiz, uma coisa eu tinha certeza. Algo extraordinário em 1993 aconteceu comigo aos 24 anos. Aos 24 anos, o meu coração foi totalmente transformado, com uma perspectiva nova, com uma ótica nova, uma alegria indizível, um fervor, um amor a Deus e ao próximo que eu nunca tive. Aquilo que Deus pede a Israel no capítulo 20 de Êxodo, adorai somente ao Senhor e tudo mais. E Jesus simplifica depois, sintetiza os 10 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem é sincero com Deus e consigo mesmo sabe que não ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo sem a si mesmo, a não ser que ele produza essa transformação no seu coração. Do contrário, a palavra de Deus diz que somos homens naturais, nascidos normalmente, carne e osso, temos uma perspectiva horizontal, natural, somos como Salomão no momento que ele tinha se afastado de Deus, fazendo uma filosofia horizontal. É isso. Não há nada novo debaixo do céu, vaidade da vaidade, tudo é vapor, não é isso? Mas quando o Senhor dilata, essa era a palavra que eu queria encontrar, dilata o nosso coração em amor a Ele, a gente se preocupa com o próximo. Gente, nós naturalmente somos egoístas, só pensamos em nós e vivemos numa sociedade que acalenta essa individualidade exacerbada. E nós embarcamos, nós não nos preocupamos com ninguém, sabe? É necessário muitas vezes, eu vejo as propagandas, colocar aquelas crianças desnutridas na TV ou numa foto para chamar a atenção de alguém para colaborar, porque só ouvir não adianta. Você só quando vê, você consegue ter um pouquinho de compaixão, mas quando alguém nasce de novo, tem um coração dilatado pelo poder de Deus, é impossível ele passar ao lado do mendigo sem sentir dor por aquilo que ele está passando. Eu consigo estudar os mendigos na rua. Lá onde eu moro tem 4 tipos de mendigos. Tem um mendigo, morador de rua, melhor dizendo,
que é viciado, né? Viciado em crack. Tem os loucos, tem uns que já são loucos, tem um lá que sai babando para tudo que é lado, né? É louco. Tem um ou dois que são loucos. Dá até para você discriminar, né? Fazer a descrição. Tem outros que, olha, eles são conscientes, eles estão ali precisando mesmo. Um tem braço, o outro é complicado, ele realmente está ali pedindo, necessitado mesmo. Você vê que ele está necessitado, consciente, está buscando. Às vezes essas pessoas só estão indignadas pela situação que está vivendo. Tem outros que dormem ali porque moram longe, eu até converso com um deles, eles moram longe, aí ele teve diabetes, teve um monte de coisa, ele quis sair dessa vida, porque umas enfermeiras começaram a falar com ele, quando ele operou lá alguma coisa, e é interessante que ele mora em Nova Iguaçu, num local bem lá para dentro, e ele, para não voltar para Nova Iguaçu todo dia, ele dorme ali no Itaú, né? Dorme ali no Itaú, tem uma espécie de depósitos, ele bota as coisas dele dentro, e durante a semana ele tem uma barraquinha que ele vende. Ele falou, não quis sair daquela vida lá. As pessoas passam, às vezes nem compra, dá uma coisinha para ele e tal. Então, assim, você consegue, os tipos de pessoas que estão ali vivendo na rua, você consegue discriminar. Há pessoas que, problemas mentais, há pessoas que realmente não têm condições nenhuma, há pessoas que têm os espertos também, né? Tem aqueles que são viciados, e aí você começa a ver, tem uma descrição dessas pessoas. O que eu estou querendo dizer? É impossível você passar por essas pessoas e você falar assim, está tudo bem com a vida é maravilhosa, o mundo é perfeito, o paraíso é aqui, o céu é na terra. É impossível. Se uma pessoa faz isso, ela é insensível. A gente pelo menos sentir, a gente sente, poxa, a primeira coisa que a gente sente é que a gente sente que a gente é impotente. É por isso que eu não sou a favor de colocar esperança em homens para resolver os problemas. Eu acho que a gente tem que tratar daqueles que vêm na nossa mão de maneira imediata. Entendeu? Objetiva, imediata. Às vezes ficar contando com uma... Acho que se a igreja conseguisse fazer isso, olhar mais para isso, as coisas iriam andar. Esse equilíbrio que é quase impossível de obter entre amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, é uma dificuldade. E Jesus diz, né, que quando tive nu, me deste de vestir, quando tive sede, me deste de beber, quando tive fome, me deste de comer. Quando você fez a mim, quando um destes pequeninos você fez. Então há uma dificuldade hercúlea da gente poder equilibrar unção e reflexão, amor a Deus, amor ao próximo. São coisas que elas não são separadas, elas andam juntas. E porque muitas vezes a gente dicotomiza isso, a gente enfatiza um lado e esquece outro, a gente fica fraco. Porque a palavra de Deus diz, olha, não é para que vocês tenham necessidade não, é para que todos tenham condições. E a palavra de Deus vai dizer uma coisa também muito interessante, que aquele que trabalha, ele trabalha com as próprias mãos para acudir o necessitado. Ou seja, o dinheiro que eu ganho não é só para mim. Então são coisas que a gente passa por cima e a gente vai ficando estéril na vida cristã, na prática da vida cristã, na vida cristã. Porque não tem nada mais prazeroso do que ser usado para Deus. Tudo que você faz, quem nasceu de novo, quem teve o coração dilatado, tudo que ele faz, é impossível ele querer glórias. É impossível ele querer glória para ele não quer, porque ele tem um novo coração. Ele quer que o Cristo que mudou, que dilatou o coração dele, que lhe deu um novo coração, seja glorificado. Aleluia. A coisa mais extraordinária é quando alguém fala assim, obrigado, glória a Deus, é glória a Ele mesmo. Porque se dependesse de mim, esse coração que eu tenho, eu estava fazendo outra coisa, cuidando da minha vida, dos meus interesses. Mas o coração que você me deu, que Ele me deu, olha, me faz pensar em você, Wallace, na sua dor, na sua luta. E não estamos falando só de coisas de comer e beber.
Estamos falando de um espectro extraordinariamente maior. Você quer ficar cheio do Espírito Santo? Ore, louve ao Senhor, leia a Bíblia e pratique. Amém. Pratique. Não é praticar aqui dentro, não, irmão. Se tiver oportunidade, é lá fora. Pregue Jesus com a boca, pregue Jesus com a sua vida, mas pelo amor de Deus, procure entender as necessidades das pessoas. Jesus muitas vezes antes de pregar falou: o que queres que eu te faça? Não era assim? O que queres que eu te faça? Às vezes a gente só fica preocupado com o mundo espiritual, não é verdade? Vamos povoar o céu, mas essas pessoas são de carne e osso e sofrem aqui, precisam de ajudas aqui, precisam ser socorridas aqui. Consegue pegar isso? Nós somos espirituais, mas a nossa natureza continua tendo necessidades. Nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos ser amados. Sem fazer a pirâmide de Maslow aqui, né? Já mostramos uma vez aqui. Você lembra a pirâmide de Maslow da administração de empresa? As necessidades básicas do ser humano. Você lembra de quais são as necessidades? Comer, não, moradia, não, comer, beber, moradia, o que mais? Abrigo, Sono. Tem uma série de necessidades básicas da gente que precisam ser supridas. Me diz uma coisa: nós somos seres sociais. Como viver isolados uns dos outros? Não dá. Nós precisamos um dos outros. Sexta-feira, sábado, você sai da sua casa para ir em algum lugar que tenha gente. Ninguém vai para o Maracanã sem jogo. Nós somos seres sociais. Para de se isolar com medo de se machucar. Se machucar é crescimento, é aprendizado. Procure saber com quem você está se envolvendo. Mas pelo amor de Deus, não se isole. Isso impede o teu crescimento. Eu sei que há pessoas mais propensas, eu tenho uma filha assim, a ser introspectivo e ser mais isolado. Mas mesmo essas pessoas têm necessidade de gente. Só que elas também têm uma necessidade de ter o seu dia só com ela, né? Minha filha falou assim: eu preciso ir ao cinema. Filho, quem vai contigo? Eu vou com a Bruna hoje. Vai eu e ela hoje. Eu falei: filha, vai com a Bruna? Eu vou com a Bruna. Bruna é ela mesma, né? Então ela precisava ter um momento dela. Ela queria estar sozinha, ela queria estar no cinema sozinha, ela queria ir no Mac. Hoje eu vou sair com a Bruna, eu vou fazer ela feliz hoje. E ela investia nela. Isso não é individualismo, isso é individualidade. É diferente. As pessoas mais introspectivas têm necessidade de ter seu momento com ela. Precisa tratar dela, precisa entrar, ficar ali no quarto, lendo um bom livro, tirar o seu sono, ver uma série. Não é isso? Tem essa necessidade. Já o extrovertido não, o tempo todo ele quer estar com gente, mas ainda não me deixa sem gente não, eu não quero nem ouvir a minha voz, eu quero estar ouvindo as gargalhadas. A pessoa não consegue ficar sozinha. Yorra não consegue ficar sozinha. Certo? Então a gente tem que ler como as pessoas funcionam e entender as necessidades dela. E a nossa, porque nós precisamos de seres humanos, de gente. A gente tem cachorro, eu amo cachorro, acho ele muito lindo, mas o cachorro não troca com você, porque ele não tem condições de te exortar, mostrar que você está errado, te edificar, trazer para você palavras de consolo. O máximo que você pode fazer é falar com ele, ele gosta de você, vai ficar assim, vai te lamber, mas ele não está entendendo nada, desculpa. Ele não sabe que você precisa pagar a conta no final do mês, está sem dinheiro. Tá. É ótimo, cachorro é ótimo, mas nós fomos criados para lidar com seres humanos. E quando a gente decide não fazer isso, pode crer, são as pessoas mais frustradas, mais iradas, mais rabugentas, pessoas que ferem pessoas porque estão feridas.
Quem está ferido, fere pessoas. Ah, aquela pessoa é grossa, estúpida, ela machuca todo mundo. Está ferida, tem mágoa no coração, tem rancor, tem feridas que não foram tratadas. Por isso que ela mexe com os outros, ela fere os outros. Todos os feridos ferirão. Entendeu? Mas nós que recebemos esse novo coração, que a semente germinou, precisamos frutificar. E quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade, domínio próprio. Você está frutificando? E mais especificamente, e eu diria, é esse amor que brota e a gente sabe, caramba, essa pessoa tem amor a Deus, amor ao próximo, ama a Deus, ama o próximo, apaixonado por Deus. Não quer dizer que essa pessoa não possa estar por um período abatido, cansada, não pode dizer que ela não possa estar triste, somos seres humanos ainda, tá bom? Mas é por isso que temos isso aqui. Há uma dificuldade muito grande da gente entender o que é igreja, gente. Infelizmente, já estou encerrando, infelizmente, a televisão que vocês veem ensinou uma igreja para vocês diferente do Evangelho. Ensinou uma igreja onde você vai para conquistar a sua bênção, não é verdade? E vai embora. Aí na outra semana quem está lá naquele culto que você viu pela televisão já não é mais a mesma pessoa. São outras que vieram também para conseguir a sua bênção. E assim vai se fazendo rodízios. E aí a gente não entende que a igreja é a família que Deus nos deu espiritual. E toda família tem problemas. A tua, na sua casa, seu sangue, tem problemas. E quando eu entendo que essa família que vai morar comigo na eternidade, muitos na minha casa que são de sangue não irão morar. Não irão morar comigo na eternidade. Infelizmente. Mas esses irmãos aqui, que você acha que, né, ainda não desenvolveu um relacionamento, não conhece muito bem, muitos deles irão morar com você na eternidade. São eles. Às vezes a tua esposa contigo, 30 anos, não vai morar contigo na eternidade. Isso é triste, não é? O teu filho, tua filha, não vai morar contigo na eternidade. Jesus falou: estarão dois no campo, um será tirado, outro vai ficar. Estarão dois dormindo, um vai ficar, outro vai embora. Vai só ficar. Isso é triste. Investiu em alguém que não é para a eternidade. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e entender que a gente precisa crescer, desenvolver, praticar o Evangelho. O Evangelho não é igual serviço, pelo amor de Deus. Tem gente, já estou 20 anos trabalhando aqui, eu não faço mais nada. Primeiro os mais novos, depois eu. Não, estou 20 anos aqui, já está na hora de eu aposentar do Evangelho. Não, irmão, ninguém se aposenta do Evangelho. Quanto mais velho você fica, mais tem que trabalhar para o Senhor e glorificar a Deus, que tu ganhou experiência. Ninguém se aposenta do Evangelho. A gente vai trazendo as perspectivas seculares para dentro da igreja, de tal maneira. Gente, a gente precisa entender o que é igreja. O que é a igreja? A família. Quando um sofre, o outro levanta, usam os outros. Mas você tem que permitir ser igreja. Ah, pastor, não gosta desse negócio. Não estou falando para você abrir a porta da tua casa e receber todo mundo da igreja lá. Não estou falando isso. Você precisa ter duas pessoas, uma pessoa, sei lá, que você consiga ser igreja com ela. Que você fale, ore por mim por isso. Olha por mim. Tá, beleza, tal. A gente precisa desenvolver. A gente precisa entrar por aquelas portas e olhar para o irmão. Caramba, esse irmão está precisando de um chinelo. Esse irmão está precisando de um abraço. Esse irmão está precisando disso. A gente precisa desenvolver essa sensibilidade. Deixar de ser gesso.
A gente é pedras vivas, nós somos pedras vivas, mas o nosso coração é de carne. Tem gente que continua de pedra. A gente tem que desenvolver a sensibilidade. Né, Veriano? A gente precisa entender, desenvolver a sensibilidade, a percepção, porque a gente está muito envolto com a nossa vida e a gente esquece o irmão. E os problemas ficam bem menores quando a gente tira os olhos do nosso próprio umbigo. Quando a gente passa a olhar para a necessidade do próximo, a gente vê que, poxa, eu ainda estou melhor nessa situação do que o outro. Graças a Deus, Senhor, me ajuda a ajudá-lo. Você começa a entender que o seu umbigo não é o único que deve ser olhado. Agora, isso só o Espírito Santo pode fazer com um novo coração. E a minha pergunta para fechar: aonde essa semente caiu em você? Que terra que essa semente? Isso não quer dizer que Deus não possa arar essa terra em algum momento lá na frente. Mas agora, a minha pergunta é: qual solo essa semente caiu? Que coração? Ela está produzindo frutos? Ela está frutificando? Ou ela caiu no meio do caminho, caiu no solo rochoso, foi só alegria no começo, mas agora acabou? E olha, alegria no começo não quer dizer 1 ano, 2 anos, 2 meses, 3 meses. Às vezes a pessoa pode ficar 15 anos na igreja e aí ainda assim a semente caiu no solo rochoso. Não há tempo especificado aqui. Caiu no meio dos espinhos, estava tudo bem, você estava seguindo o Senhor, estava tudo maravilhoso, mas agora que entrou uma grana, agora que você ficou bem de vida, não tem mais tempo para ele. Será que caiu no meio dos espinhos? Ou caiu no solo arado pelo Senhor, pronto para frutificar? Essa resposta só você pode dar para você mesmo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, porque Tu araste o nosso coração e a glória é Tua. Senhor, nós recebemos essa semente, abraçamos, Pai querido, nós permitimos, Pai querido, que ela viesse fazer todo o trabalho de crescimento do reino dentro de nós, porque o Senhor preparou o nosso coração. E nós estamos, Pai querido, alegres na Tua presença, passamos lutas, necessidades, somos abatidos, Senhor, mas jamais, até Paulo disse, abatido, mas não destruído, Senhor, porque é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que diz que o jovem corre, Pai, de cansado, e cansado fica, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E nós renovamos as nossas forças porque esperamos no Senhor, porque olhamos para Ti, porque entendemos e tivemos o coração dilatado para Te glorificar, Senhor. Por isso nós Te damos graças, Senhor. Fortalece a Tua igreja, que essa palavra, Deus amado, não seja palavra, Pai querido, como um filme que a gente acaba de assistir e depois a gente esquece do filme. Não, Senhor, que essa palavra possa, Pai querido, continuar trabalhando no seu coração, para que você possa discriminar o tipo de solo que você tem, essa semente tem caído. Que você peça ao Senhor, Deus amado, me transforma, me dá um novo coração, caso você não tenha, porque só Ele pode te dar esse novo coração. Você pode ser um religioso como Nicodemos, você pode conhecer a Bíblia toda como Nicodemos, a Torá, você pode ser um líder respeitado na igreja, você pode ser, mas não nasceu de novo. E a palavra diz para Jesus: necessário é nascer de novo. Peça ao Senhor, olhe para Ele e entenda de uma maneira muito clara que o Espírito Santo precisa habitar dentro de você, que é Ele que faz a boa obra no teu coração. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.